Olá, boa tarde, tudo bem com você? Bruna, que horário de fazer live, né? Pois é, aqui é um comércio e a gente está em horário de comércio, então liga ali o teu celular no cantinho e fica escutando, porque tudo que a gente está passando aqui é algo bem importante. E o assunto de hoje é sobre ambiente, que todo mundo adora, né? Aqui a Camila pediu para participar, mas acho que foi sem querer. Organize o ambiente da casa e sinta a energia fluir. Quem não gosta, né? A mulher adora esse tema. E eu tô aqui com a Camila. Novamente. E a Camila não me deixou ler as perguntas que ela vai fazer, então não sei o que vai ser dessa live, tá? Se você gostou, já compartilha. Já manda para pessoas que sentem que precisam melhorar a energia do espaço, porque aqui todo movimento vira prosperidade, né? Então você sabe que quando você tá de bem com a vida, a energia flui. O teu ambiente tá organizado, a energia flui, mas vamos falar mais sobre isso? A live vai ficar salva só por alguns dias, tá? Depois a Camila quer fazer um trabalho diferente com esse material, então aproveitem pra ver na íntegra, porque senão depois a Camila, ó... E a gente vai falar até que dia que ela vai ficar salva. Não vai falar. Eu sei. Então, esse Instagram tá pouco meu ultimamente. Vamos lá? Olá, Camila! Bruna, uma coisa que eu tenho muita dúvida. Por que a minha casa é tão bagunçada? Sério. Porque é uma coisa que eu não... Você consegue me ajudar? É porque assim, ó... Vamos lá. Existe uma tabela. Eu podia ter pego essa tabela. Vamos ver se está aqui, viu? Viu por que você devia me contar? Porque... Tá, mas eu vou desenhar, tá? Eu adoro. Aqui a gente só desenha, né? Olha só. O que acontece com a Camila, que tem a casa bagunçada, tá? Nós vivemos de frequência, certo? Existem frequências negativas e existem frequências positivas. Bruna, quer dizer que eu sou negativa? Não. Mas é que a bagunça entre uma parte negativa e uma parte positiva, onde que tá a bagunça? Na negativa. Na negativa. Então, o que acontece? Ao nosso redor existem energias. É como se você ficasse o tempo inteiro lutando. Você luta e chega um momento que tu desiste. Então, por isso que a energia tá muito mais baixa. Porque a desistência tá maior do que a força. Porque o que acontece? Quando a pessoa faz um movimento, ela no outro dia faz um movimento. No outro dia ela faz um movimento. Aí no outro dia ela faz um movimento. Sabe o que acontece? Aqui precisou muito mais esforço, mas ela tá numa constante organização. Então, se um dia eu arrumo uma gaveta, no outro dia eu arrumo uma portinha, no outro dia eu arrumo outro cômodo. Vai chegar um dia que tudo tá muito alinhado. E se você manter esse padrão de organização, vai chegar um momento que tu diz assim, gente, consegui. Tá fácil. Alguém já passou por isso? Tá fácil. Então fica muito mais fácil você manter uma coisa que tá organizada. De repente, você vai entrar num outro estágio. Esse aqui é o estágio 1, digamos assim, né? Nossa, eu nunca expliquei desse jeito. Olha que legal. Você entra para uma etapa 2. Você fura uma bolha, que aqui era uma bolha, ó. Uma bolha do ambiente. Você conseguiu dominar sobre o ambiente. Só que assim como você consegue dominar sobre o ambiente, você também consegue esculhambar o ambiente. Tudo que vai mandar vai ser a energia, a vibração. Então quando você passa da etapa 1, nossa, tá tudo muito bom, tu vai entrar numa etapa 2. Não preciso disso? Porque
a gente chega num momento que, por exemplo, quando você compra compulsivamente, você compra porque você está sentindo falta de alguma coisa, certo? Uhum. E quando a gente começa a vibrar numa outra intenção, você entende que aquilo que você compra é o que vai facilitar a tua vida. Então tu começa a comprar de um jeito muito mais intencional. E tu vai começar a ver que tem coisas que você tem que você não precisa. E aí que a gente entra na etapa 2. Você vai entrar num lugar que você vai, facilitar a tua vida. Por isso que eu digo que todo movimento vira prosperidade. Porque tem uma hora da prosperidade que tu diz assim, que massa. Eu preciso começar a projetar porque tá tudo tão gostoso que eu não preciso de muita coisa. Faz sentido? Faz. Mas sabe o que acontece? Eu arrumo e parece que nunca fica arrumado, sabe? Coisas pequenas dentro de casa. Todo dia eu tenho intenção de fazer as coisas. Todo dia parece que tá tudo bagunçado. Quanto mais eu arrumo, mais bagunça vira. Porque é a vibração da negativa. E por que eu procrastino tanto? Por que procrastinar? Porque a gente tem duas escolhas em tudo na vida. Você tem uma escolha de seguir um caminho ou seguir outro. Qual que é mais fácil? O caminho da procrastinação? É aqui, ó. Você tá aqui. Digamos que essa bonequinha tá virada. Você tem um movimento que, pra sair do lugar, tu tem um esforço maior. E aí, muitas vezes, você não quer furar essa bolha do esforço maior. E você quer ficar numa bolha de esforço menor. Então, aqui, por isso que eu digo que, ao contrário, também é real. Porque aqui tu gasta menos energia. Só que não é porque você gasta menos energia que você vai estar numa prosperidade maior. Bem pelo contrário, para sair do lugar, para subir degraus dentro da nossa prosperidade, a gente precisa entrar em movimento. Olha aqui os degraus. São bolhas que a gente quebra. Isso tem a ver com o financeiro, isso tem a ver com o ambiente, isso tem a ver com energia. Então, se eu nunca fiz exercício físico, eu tenho facilidade para fazer? Não tenho. Eu vou precisar de um esforço muito maior do que alguém que já faz 1 ano de academia. E quem faz 5 anos de academia já tem muito mais facilidade em fazer certos exercícios. Aquilo, ele já sabe a recompensa. Qual que é a recompensa para sair do lugar? Então, a procrastinação, ela tem que estar muito alinhada dentro do teu projeto. Qual que é o teu projeto de prosperidade? Aonde você quer chegar? Então, quando você gasta a energia sabendo aonde você quer chegar, você não desiste. Entendeu? Tu passa por todas as etapas de um jeito muito mais fácil do que quem tá procrastinando. Porque quem tá procrastinando já sabe o resultado que vai virar. É a média das 5 pessoas que a gente convive. Vale a pena? Muitas vezes as pessoas não param para pensar se vale a pena ficar numa frequência baixa. Por quê? Porque tá todo mundo ao redor dela. Então, por isso que eu falo sobre ser insuportável, porque vai chegar um momento que você vai ter que ser insuportável se você quer sair do lugar. Entendeu? Você vai ter que se mover, você vai ter que ser diferente dos outros. Você não vai poder se acomodar e querer aquilo que todos ao teu redor estão. Então, como você começa a se mover, você começa a mudar a forma como você está enxergando. Como é que eu falei isso? Fazem 20 anos que eu trabalho com arquitetura. Eu comecei por onde? Por onde era mais fácil para mim, no ambiente. Então, todo o meu processo de desenvolvimento, eu comecei no ambiente. Eu comecei fazendo movimentos no ambiente. E daí, esses movimentos que eu fui fazendo, aquilo que ia dando resultado,
E como é que eu media meu resultado? Com o Ramon. O Ramon dizia assim, eu não sei o que tu tá fazendo. Mas eu não sei. Mas faz. Entendeu? Porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu aplicava isso dentro de casa, mais portas iam se abrindo pra ele. E eu ficava puta na cara, porque eu tava na frequência baixa e eu queria prosperar. Só que eu não via que eu tava tentando ser a guerreira, que eu tava tentando ser maior que ele, que eu tava tentando invalidar ele do potencial de prosperidade que ele tem. E é muito louco. E aí a Bíblia fala, a mulher sábia edifica o lar. Tem um trecho da Bíblia que é em Provérbios, eu não vou saber qual, porque eu nunca sei, mas que fala que é um castigo uma mulher que fica reinando, que fica incomodando, que fica reclamando. Na Bíblia tem isso, depois vocês procuram e me digam aqui no lab qual que é esse trecho da Bíblia, mas eu sei que é em Provérbios. Porque eu era essa pessoa. Então, assim, não é que eu sou melhor que os outros, mas é que eu precisava sair de uma vibração muito baixa e eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sentia algo me mover. E esse algo me mover, eu entendia, poxa, eu tô fazendo isso, mas isso tá me gastando energia. Poxa, eu tô fazendo isso e isso tá me dando energia. E a minha casa me dava energia. Tudo que eu fazia no meu lar me dava energia. E aí eu continuava fazendo, porque o ambiente, ele reflete aquilo que a gente está sentindo. Então, quanto mais a gente organizando, mas também com a intenção de mudança. Poxa, eu quero uma prosperidade, eu quero algo maior. Tem gente aqui que não consegue nem sonhar. Entendeu? Então, o que é um não sonhar? É estar na frequência da escassez. É estar rodeado de pessoas que não querem. Ah, pra que você vai fazer isso? Ah, por que você vai comprar essa briga? Ah, por que você não vem aqui e fica aqui? Ah, nem pra pensar nisso. Entendeu? Ah, fulano falou de ciclano. Aí você chega pra outra pessoa e diga, fulano falou de ciclano. Você fica alimentando aquilo, quando na verdade diz assim, opa, eu não quero. Não importa. Isso é entrar em outra etapa. Quando eu não me importo com o caos que está acontecendo ao meu redor e eu entro numa frequência maior, nada começa a me incomodar. E é ali que vem a plenitude. A plenitude ela é individual. A minha não é igual ao do meu marido. Mas eu aceito ele, com a plenitude dele, e ele me aceita com a plenitude que eu preciso. Entendeu? Tem horas que eu digo, não, eu não quero. Mas você tem coragem de falar, não, eu não quero pro marido? É um exercício, é um treinamento, é um movimento. E quando você diz pra ele, ah, mas por que você não pode prosperar mais? Tu tem coragem de falar isso pro marido? Porque é sobre coragem. Prosperar mais é sobre coragem. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? O que você falou aí foi um tapa na minha cara, porque aconteceu situações comigo, que acredito que acontece também com pessoas na live, que é eu mudar de casa, porque eu não suporto a casa que eu vivo, mudo de casa, acho uma casa linda, um ambiente maravilhoso. Mudei pra essa casa, passa um mês, tá com a mesma energia. Então, assim, não é mudar de casa, é mudar de energia, é mudar o ambiente, é mudar a gente, né? Eu acho que acontece muito das pessoas falarem, ai, eu não gosto mais dessa casa, essa casa era ótima, já não serve mais pra mim. Às vezes não é sobre a casa. Nunca é sobre a casa. Inclusive, era até a outra pergunta que eu ia fazer. Porque eu ia falar que eu mudo de casa, mas toda casa que eu vou é uma bagunça. Mas aí agora você já respondeu. É porque o externo reflete o interno. Então, assim, eu comecei com a casa, mas eu comecei estudando metafísica. Porque, tu sabe por que um tapete que é escorregadio, o que ele acontece na tua vida? É uma doideira. Mas o tapete,
Tem pessoas ao teu redor, tem seres ao teu redor, tem energias ao teu redor tentando fazer com que você resbale. Então até um tapete ele é intencional, mas você colocou ele lá. Então o que eu ensino dentro do treinamento? Porque eu tenho um treinamento, né? O que eu ensino? A você começar a perceber tudo do teu externo, porque o teu externo está refletindo uma coisa interna. O teu marido está refletindo algo que tem interno dele. Então o que a mulher sábia faz? Que é um movimento que eu achei extremamente difícil. Por quê? Porque eu queria prosperar muito. Eu queria conflitar com ele, porque eu queria ser melhor do que ele. E aí, não. Eu entendi. Quando eu encontrei isso na Bíblia foi muito libertador, por isso que eu cito sempre. Quando eu entendi que a minha função era trazer uma percepção diferente para minha casa, para minha família, que isso impactava na forma como eu estava vivendo meu relacionamento com meu marido, a forma como a gente junto estava inspirando a nossa filha. Então, casais fortes criam filhos fortes. Quando eu precisei quebrar barreiras com a minha sogra, quebrar barreiras com a minha mãe, e eu não tô falando mal delas, porque eu tenho um relacionamento muito bom com elas. E com eles, meu pai, meu sogro. Mas o que eu precisei fazer? Inconscientemente eu precisei quebrar padrões que eu acreditava serem verdades, mas que me traziam escassez. Então é tudo sobre a gente. O problema não tá no pai e na mãe. Isso vira um bom corte, tá? O problema nunca tá no pai e na mãe. Tá naquilo que você acreditou que eles passaram pra você. Então, assim, muitas vezes as pessoas tentam lidar com esses conflitos. A gente lida com os conflitos dentro do treinamento. Porque você tem que entender que você é aquilo que você acredita. Então, se você começa a se questionar, fazer movimentos para sair do lugar, aí sim você começa a subir degraus, entrar em novas frequências. Uau! É só isso, mas é tudo isso. É simples, mas é desafiador. E se, assim, tô trabalhando pra mudar, mudei, tô conseguindo mudar aos poucos o meu ambiente, a minha casa, tem alguma forma de eu proteger a minha casa também de energias de fora, não ser a minha? Uhum. Como? Através da mente, através de movimentos que a gente faz. Então, assim, eu protejo o meu campo energético. Mas não adianta só eu ir lá e proteger meu campo energético. Então, tem milhares de receitinhas na internet. Só que qual que é a intenção por trás? Então, é um alinhamento entre aquilo que você acredita, a prosperidade que você busca, o teu externo, que é a tua casa. Não adianta... Quando a gente veio morar aqui... Essa é uma história bem legal. Quando a gente veio morar aqui, a gente veio para uma casa muito boa. Só que não tinha nada dentro dela. Ela era um vazio. Não tinha nada. Nada. Nossa, ela era muito escassa, assim. Eu sempre brincava que era um salão de baile, porque era o que eu me sentia, assim. Tipo, eu chegava lá, aquele lugar era aberto, não tinha nada, não tinha um móvel, não tinha um tapete, mas eu tinha. Eu tinha sofá, eu tinha tapete, eu tinha cortina, eu tinha. Mas quando eu vim pra cá, eu vim sem nada. E aí, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Então, assim, a gente faz oração, a gente faz movimento, a gente entrega pra algo melhor, mas você tem que estar preparada. E foi isso que Deus fez comigo. Ele foi me preparando pra algo muito maior. Eu não fazia ideia do que eu estava passando, aonde eu ia chegar. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu cheguei, era como se eu fosse uma criança pequena, não podendo ter uma casa boa. Eu precisei quebrar essas barreiras. Quando você quebra essas barreiras,
você começa a prosperar de um jeito muito massa. Porque nessa quebra de barreira eu fui dizendo, nossa, mas realmente eu precisava estudar. Então eu fui estudar o que eu estava sentindo, eu fui entender sobre o feminino, sobre o masculino, sobre a minha criança interior, sobre o meu ambiente muito mais a fundo, porque o ambiente eu já sabia, mas é como se fosse um quebra-cabeça que foi se desdobrando e foi dando muito certo. Entendeu? E aí, poxa, eu sou mãe. Poxa, eu posso oferecer o melhor pra minha família. Poxa, eu posso comprar um móvel. Aí todo mundo ficava buzinando no meu ouvido. Como que tu vai comprar sabendo que tu tá a 2.000 quilômetros? Eu me privava por conta da opinião do outro. Por conta da opinião do outro. Então, assim, por isso que eu digo, não adianta só fazer movimento externo, porque o interno vai cutucar. De alguma forma, vai vir cutuque, sabe? E você vai ter que aprender a se posicionar. Oi, Ana, tudo bem? A live vai ficar um pouco... Ah, ela tá falando que tá bem baixinho aqui. Ah, tá escutando bem baixinho. Mas tá dando pra ouvir, né? Nem pedi. Vai ficar salva, sim. Não sei até quando. Camila que vai determinar. Mas... Faz sentido? Eu respondi a tua pergunta? Respondeu, mas não respondi. Respondi, mas não respondi, né? É sobre isso. É aquilo que você vai testar na tua vida que vai fazer diferença. É isso que eu ia falar. Porque, assim, pra mudar demanda tempo. Porque é igual eu assim, como... Assistindo a sua live que eu tô vendo quanto faz a diferença, mas se a pessoa não quiser e ela não ter constância ali, e como é que eu faço? Tipo assim, pra ter esse processo com você, pra ter esse acompanhamento com você, pra conseguir mudar. Eu tenho um curso, que é o meu treinamento, que o que acontece? Como eu investi muito em mentoria. E aí, eu vou desenhar porque eu gosto de explicar desenhando. A Bruna começou lá com o Ramon, tá? O que o Ramon fazia? O Ramon subia, ele batia num teto financeiro. Quando ele chegava num teto financeiro, ele perdia tudo. E aí ele começava a reconstruir tudo. Chegava nesse teto financeiro, ele perdia tudo. Quando aconteceu a segunda vez, eu falei, eu não quero saber. Eu vou mover mundos e fundos, porque ou eu tenho que separar do marido, ou eu tenho que descobrir o porquê que ele faz isso. Então ele tinha esse padrão. Eu fui descobrir que muitas pessoas têm esse padrão. Gente que tem gente que chega que o teto é aqui, entendeu? Mas que cai também. Se tu for olhar, até o Trump caiu. Só que ele reconstruiu tudo muito rápido. Por quê? Porque são pessoas ousadas, mas que elas chegam no final, elas dizem assim, a vida não tem mais sentido. Então elas caem para reconstruir de novo. Elas não entendem que elas podem desbloquear esse ponto. Aí a Bruna foi lá e estudou tudo sobre isso. Qual que era a pergunta? Como eu tenho um acompanhamento com você pra conseguir de fato mudar? Tá. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar tudo sobre isso. Aí daí ambiente eu já sabia, né? Ambiente sobre a casa eu já sabia, mas eu fui estudar mais a fundo a casa. O que a casa reflete? O que os animais... uma infestação de bicho dentro de casa. O que acontece? Eu fui estudar. Fui estudar. Mas aí não tava bom estudar só uma coisa, né? Eu fui estudar outra. Aí eu fui aplicar na minha casa. Isso aqui não fez sentido, mas isso fez sentido. O que eu fazia? Eu comecei a documentar isso em aulas. É tipo um sopro divino, sabe? O que fazia sentido pra você? O que fazia sentido. O movimento que eu ia fazendo. Porque eu queria que aquilo fosse simples de ser feito. Então, aquilo que era mais fácil e mais simples, eu aplicava na nossa vida, trazia consciência pro Ramon e ia validando.
eu fiz várias aulas sobre isso. Sobre energia, sobre ambiente, sobre mentalidade. Então, assim, é como se fosse um ano de acompanhamento comigo lá da minha frequência mais baixa, mas que já estava dando resultado. Então, aquilo que dava resultado, eu já fazia uma aula. Dava resultado, eu fazia uma aula. Dava resultado. Então, é uma construção. Tudo que você ensina, você já testou, então? Tudo. Tudo e mais um pouco. Porque aquilo que eu testei que não deu certo, eu não trago pro curso. Entendeu? Então, eu fui documentando isso. Eu fui colocando. E eu chamei de construção. Porque era uma Bruna escassa. Era uma Bruna que tava muito ferida. Mas que tava vendo o resultado. O Ramon dizia, vai, continua. Não sei o que tu tá fazendo, mas continua. Então, eu fui estudando isso, aplicando. Eu dava aula, às vezes, pra ninguém. Tá tudo salvo lá, tá tudo documentadinho. Aí, quando eu vim pra cá, que eu precisava quebrar a questão do merecimento, fiz outro treinamento. O que eu ainda não enxerguei? Fui lá, fiz, entendi. Aquilo que eu ia aplicando, que fazia muito sentido, eu ia fazendo. Então, virou um negócio que eu deveria vender separado, porque são cursos separados. Aqui eu investi 10 mil, aqui eu investi mais 15, e assim ia. Aqui eu investi mais 8. Aqui eu comprava mini cursos que me davam assistência sobre isso, tipo, de 5K. Aqui outro de 2. E aí ia, entendeu? Disso tudo, eu fazia resumões daquilo que eu ia aprendendo. Entregava mastigadinho. Entrega mastigadinho. Então, assim, eu já tenho alunas que disseram, nossa, Bruna, fiz aqueles eventos presencial de 3 dias, tudo que eu aprendi lá é o que tu tem aqui. De um jeito muito mais fácil de entender. Só que eu não fico me gabando. Mas eu sei que isso é sobre isso. Então você se transformou e transformou outras pessoas. Eu nunca fiz pra ensinar na internet. Eu nunca fiz pra ganhar dinheiro. Eu fiz porque eu era a bagunça. Eu fiz porque eu precisava mudar. Eu fiz porque eu tinha uma filha. E eu já tinha consciência que tudo que eu pensava caía nela. E aí, por fora, eu sempre fui bonita, ajeitadinha. Mas por dentro, eu não me sentia bem comigo. Então, eu entendi que... E eu pedia pra Deus. Eu dizia, Deus, por favor, que a Brenda seja igual ao pai dela. Porque o Ramon sempre foi de levar as coisas muito na esportiva. Sempre foi de ser muito brincalhão, de ver o lado muito positivo das coisas. Enquanto eu via todos os negativos, ele via os positivos. Então, eu pedi isso pra ele. Tanto que às vezes quando ela avacalha, assim, que a gente tá brincando em casa, eu falo pra ela, ai Deus, eu sei que eu pedi pra ela ser igual ao pai. É um motivo de chacota, sabe? Mas é porque eu, desde o momento que eu descobri que eu tava grávida, eu já comecei a fazer movimentos. Na época eu não chamava disso, né? Mas eu já comecei a fazer movimentos porque eu dizia, não, essa menina, essa criança, esse ser que tá dentro de mim não pode sentir o que eu sinto. E hoje é inovador pra ela, né? É assim. Não, a Brenda já nasceu destravada. A Brenda é diferente. Bem, tu conhece ela um pouquinho. A Brenda sai com cada questionamento, ela fala sobre coisas e aí aquilo que ainda ela precisa curar, a gente vai lá e faz um movimento. Coisas... É bom, né, você já ter essa visão, porque vai ser uma adulta assim. Energia. E que energia não mente. Não adianta eu ser uma aqui pra ti e em casa sair quebrando tudo. Brigando com o marido todo dia. Reclamando dele. Claro que a gente faz alinhamento de casal. Normal. Porque eu vejo que ele pode prosperar mais. Assim como ele vê que eu posso deixar as coisas mais leves. Que muitas vezes eu me cobrava, sabe? Então esse alinhamento a gente tem até hoje. Só que ficou leve. Tem plenitude.
Que nem hoje eu fui lá alinhar umas coisas na sala dele. E aí de meio-dia ele me disse, eu adoro quando tu faz isso. Porque a gente precisa conversar. Se a gente não conversa com os nossos... Um questionamento, tá? Uma provocaçãozinha dessa live. Com quem que você desabafa os seus problemas? Vamos lá para uma enquete. Mãe, pai, marido, melhor amiga? Quem que é para as pessoas que você realmente se abre? Tudo isso tem um motivo, né? Pra quem a pessoa se abre. Ali tá o desbloqueio da prosperidade. Depois que eu te conheci, isso totalmente mudou na minha vida também. Tu já é uma prova viva. Sim, disso que antes de te conhecer, eu desabafava pra minha mãe. Hoje é total no marido. Eu fui num aniversário de uma milionária que eu conheço aqui na cidade. E aí, foi na sexta-feira. E aí eu falei pra ela, nós tava numa mesa assim, e aí o cara disse, quem que tu sempre confiou? Aquilo que precisa acontecer na vida. Daí eles estavam falando de pai e mãe, né? E aí na mesa eu brinquei, eu disse pro meu marido. Olha aqui, ó, a Genesi. Genesi é também, ó, marido. Ó, a Ana, melhor amiga. Então, assim, questione-se sobre quem são as pessoas com quem você desabafa. E isso foi desbloqueado em mim. E assim, e eu ainda faço um movimento, quem é aluna, quem é insuportável sabe. Eu confio no meu marido, mas eu já chego mastigada. Eu não chego com... Eu não boto tudo pra fora o que eu penso. Eu primeiro faço um movimento. Um movimento consigo mesmo. Comigo mesmo, que tu já fez também. Entendeu? É esse alinhamento que a gente faz pra quando chegar lá, não chegar com toda igual a energia. Até isso aí no seu curso, eu tinha dificuldade de desabafar. Com a Bruna. Maravilhosa. Ela é a aluna. A Camila. A outra Camila. Nossa, tá cheio de Camila aqui. A Camila aqui, a Camila ali. A Camila Ferreira também entrou. Sejam bem-vindas. Pode falar, Camila. Não, o que eu falei, você ensina no seu curso também, porque igual você falou de desabafo, eu lembrei que eu tinha uma certa dificuldade de desabafar com meu marido, só que eu desbloqueei isso. Hoje é a coisa mais fácil pra mim, porque é uma pessoa que eu convivo. É um alinhamento que precisa. E até isso você ajuda no curso? Como é que é? Eu mostro as orientações, então a gente faz o movimento pra quando chegar no marido também, porque coitado, né? O que marido... Não despejar nele da forma errada. Despejar nele. Tipo assim, porque de tudo que tu chegar com um problema pro homem, o homem vai tentar resolver. E muitas vezes a gente não quer que o homem resolva. A gente só quer desabafar. Então, mulheres e homens têm frequências diferentes. Quando a gente entende isso, que eu ensino isso tudo dentro do curso, tudo dentro do treinamento, tudo dentro do clube, a gente chega pro marido e a gente já consegue dizer, amor, deixa eu só falar o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo isso, isso, isso e isso. E aí eles recebem de outra forma. Eles não recebem, não é um negócio, é um alinhamento. Então fica muito mais leve. Isso. Porque a mulher precisa se sentir segura. Mas o homem precisa ter a confiança que tem uma mulher que confia nele, entendeu? Então o que acontece? Que aqui vem uma dica já pra Ana, né? Que ela falou melhor amiga. Se ela começar a alinhar isso e trazer pra dentro de casa essa confiança que o marido precisa, ele prospera muito mais. E isso muda dentro de casa, porque se você, por exemplo, se eu não desabafar com a pessoa que vive comigo e eu tiver um dia mal, a pessoa pode até achar que é com ela, a pessoa pode até achar que eu sou uma pessoa carrasca. Então, a partir do momento que a pessoa que vive com você sabe exatamente o que está passando na sua vida, tudo se transforma. Sim, mas não é um desabafo, tá? Sim. Eu gosto de usar palavras diferentes, porque o desabafo é meio que uma transferência de responsabilidade. Se eu estou desabafando, eu estou transferindo
para outra pessoa uma responsabilidade que muitas vezes é minha. Se chegou até você, é porque você precisa fazer um movimento. Entendeu? Então, assim, quando você faz um movimento e chega com ele alinhando, tem uma outra energia. Olha, amor, aconteceu isso, isso e isso. Eu senti isso. E eu acho que aqui a gente pode agir dessa maneira. O que você acha? Já chegou tudo organizado, né? É. Porque aí você tá alinhando. E aí, normalmente, quando você tá alinhando, eles já chegam com... Por que tu só não faz isso? E aí tu diz, meu Deus. Fica fácil, sabe? Fica muito mais leve. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Tô cumprimentando aqui quem tá entrando. Era isso. Era isso? Então, assim, você pode... Como é que é o tema da live? Ai, gente, eu sou péssima pelo nome. Organize o ambiente da casa e sinta a energia fluir. Tá. Como é que a energia flui? Quando coisas estão em movimento, certo? A energia vai fluir. Conforme você vai fazendo movimentos, você vai sentindo... Pega a gaveta mais bagunçada que tu tem na vida. Abre ela depois que tu organizou. Tem uma paz de espírito. Vai ter. Não tem como. Porque tu tá adiando muito tempo. Que é sobre isso aqui, ó. Que eu falei lá no começo da live. Você tá aqui, né? Tá adiando de fazer alguma coisa. Adia, adia, adia. O teu inconsciente, o cérebro sempre vai entender. Sempre vai saber que tu tá adiando. Mas pega um dia e vai lá, vou organizar isso aqui. Joga um monte de coisa que não serve mais fora. Se questiona, meu Deus, por que eu tenho isso aqui dentro? Eu lembrei até de uns stories que você fez esses dias, colocando um monte de coisa na gaveta pra não se a cabeça e organizasse tudo. Não cabe. Não cabe. Tipo, o que acontece aqui é que vocês muitas vezes querem colocar... E a gente precisa... A gente veio do interior, né? Os meus pais moram numa cidade de 3.000 habitantes. 3.000. E aí o nome é Peritiba, o lugar. Aí a minha mãe dizia assim, coloca São Paulo dentro de Peritiba. Mas a gente precisa desapegar pro novo entrar, né? Não tem como. Então, muitas vezes o que a gente quer fazer é trazer mais informação, mais informação, mais informação, mais informação. É como se quisesse segurar tudo que é negativo, incluir tudo que é positivo. Não cabe. Dentro de um corpo só, dentro de uma mente só. Tem que ir desapegando do negativo. Só que muitas vezes a gente não sabe o que é negativo. Por isso que precisa movimento. E tem pessoas que querem uma vida nova, mas não desapega da vida antiga também. Por isso que é uma mudança. Eu já nasci de uma mudança. E o que eu faço aqui é todo dia me alimentar de coisas que eu quero mudar, mas que estejam mais alinhadas com algo da minha prosperidade. A prosperidade que eu busco. Por isso que eu falo, é o projeto da tua prosperidade. O projeto da prosperidade da Camila não tem nada a ver com o da Bruna. Mas eu sei onde é que tá as travas da Camila. E por isso que eu ensino a fazer movimento. Entendeu? Então fica mais leve pra Camila. Porque eu já passei pelo percurso. Tu não precisa testar 1000 metodologias. Se eu testei as 1000, tu vai fazer aquela que mais deu certo pra mim. Porque eu já fiz comigo, já validei comigo, já ensinei outras pessoas, essas pessoas já me validaram, já me trouxeram o que foi ruim e juntas a gente foi afunilando. É bem um funil. Ó. É bem um funil. Todas as experiências. Como vai ficando mais fácil, a gente faz poucos movimentos. Mas esses movimentos têm a intenção de estar mudando aquilo que você quer. Por isso que é o teu projeto de prosperidade.
E por isso que muitas vezes a gente precisa ir desapegando. Organize o ambiente. O que eu estou falando com organizar o ambiente da casa? Eu estou falando sobre o ambiente da casa, mas não só da casa. Mas o teu ambiente interno também. Então, quando você faz com intenção o externo, Ele reflete no interno. ele reflete no interno. Porque é energia. É o primeiro passo, né? Então, assim, uma pessoa chega e fala mal de outra por ti, porque tu já sabe que aquilo que a boca fala, o coração tá cheio. Entendeu? Então, vale a pena você tá aceitando coisas negativas se você quer uma mudança da tua prosperidade? É isso que eu ensino. É isso que eu venho trazer aqui. Eu nasci numa mudança e na minha vida inteira eu acho que eu vou mudar. Se não é de cidade, um dia eu me fixo. É de movimento. Porque eu sou inconformada. Eu aprendi a ser inconformada. Eu não preciso aceitar o pouco se eu quero muito. Mas se eu sou grata ao pouco, eu sou grata ao muito. Na mesma proporção. E a vida traz de volta. E Deus recompensa. E Deus multiplica. Entendeu? É sobre isso. Então todo movimento que você faz, ele gera prosperidade. Se a tua intenção tá na prosperidade. Se ela estiver na escassez, tu vai nadar e não sair do lugar. Porque é uma guerra. É como se tu estivesse nadando ancorado no chão. Entendeu? É isso que eu falo. Eu ensino você a soltar a âncora. Mas aí, se você estiver disposta a ver. Tem muita gente que solta meia âncora. Eu tenho muita aluna que já soltou meia âncora. E que foge e se descobre onde é que tá o trinco do cadeado. Entendeu? Cada um tem um tempo. E eu respeito o tempo de todo mundo. Por isso que eu tenho treinamento. Porque é sobre essas aulas que eu fui gravando e que elas vão abastecendo as pessoas a olhar de um jeito diferente para a energia, para o ambiente, para a prosperidade. Sem eu precisar gastar energia. Porque não é um saco. Não é um saco tu chegar com um problema e eu dizer, Camila, tu faz isso, isso, isso e isso. Tu vai lá, eu mandei você fazer 4 coisas. Mandei não, sugestionei, né? Você fazer 4 coisas. Você vai lá e faz uma. As outras 3 tu não tá afim de fazer. E você vai chegar aqui pra mim e vai dizer, Bruna, eu tô ainda com aquele problema. Daí eu vou pedir, Camila, o que tu fez? Isso. Tá, e por que tu não fez os outros 2? Ah, porque eu não quis. Eu vou falar, faz isso, faz isso, faz isso. E o que a Camila faz? Faz isso. E daí tu vê assim, ah, realmente deu certo. Mas ele deu com um potencial maior? Eu não vou poder deitar no travesseiro e pegar tuas dores pra mim e acabar com o meu sono. Se tu já tem toda a orientação. Por isso que as aulas são legais, porque a pessoa vai se autoabastecendo de coisas boas. Em vez de escutar uma música choradeira, escuta uma aula. Aumenta a tua percepção. Aumenta a forma de você enxergar a vida. Então tu vai todo dia E é muito engraçado isso, porque quem é aluna me testemunha muito que elas assistem as aulas corridas, assim. Ah, tá lavando louça, assiste uma aula. Tá caminhando, assiste uma aula. E às vezes elas dizem, Bruna, eu assisti a aula e agora eu passei pelo desafio e eu lembrei de você falando na aula. Uma aula que eu assisti meio ano atrás. Entendeu? O inconsciente capta tudo. Quando for a hora de usar, tu vai saber usar da melhor maneira. Esse que é o legal do treinamento.
E eu não estou falando sobre treinamento, eu estou falando sobre mudança de consciência. Faz sentido? Muito. Tá? Organiza o ambiente, que a energia flui. Uau. Eu quero ver todo mundo aqui organizando alguma coisa, me marcando, porque a gente vai repostar, tá? Ótimo. Um exercício, que não adianta ficar assistindo live. Hoje em dia ninguém mais quer assistir live, ninguém mais quer assistir aula, e eu sei, é um saco. Mas ainda transforma vidas. Porque aqui todo movimento vira prosperidade e eu quero que você sinta. Então eu não posso comprovar que tudo isso que eu tô falando dá certo se você não aplicar na tua vida, porque senão não faz sentido nenhum. Mais alguma coisa, Camila? Não. Eu vou chegar em casa, vou organizar o meu guarda-roupa e vou postar e vou te mandar. É sério. Quero ver. Quero ver. E vocês se comprometem. Todo mundo postando tudo organizadinho. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e compartilhe essa live enquanto ela tá salva aqui, tá bom? Até mais. Aqui todo movimento vira prosperidade. Ó, aplica pra ver. Um beijo.